Nessa aula de hoje, eu vim ensinar como você pode tirar mais de 40 pontos na prova da ETEC. Mas por que 40 pontos? Porque essa é uma pontuação segura para que você esteja entre os primeiros colocados na sua ETEC, tendo assim chances muito altas de garantir sua vaga logo na primeira chamada. Então, de 0 a 10, qual o nível da tua vontade de passar na ETEC? Quanto você quer estudar numa escola que é referência? De 0 a 10, o quanto você quer ter um ensino de alta qualidade numa das escolas que tem as maiores taxas de aprovação no Enem e nos vestibulares? Quanto você deseja ter o mesmo padrão de ensino das pessoas que estudam nas escolas mais caras do Brasil, só que sem ter que pagar mensalidades altas e ainda terminar o seu ensino médio já com uma profissão? De 0 a 10, em que 0 é muito pouco e 10 é o nível máximo de vontade. Quanto você quer tudo isso? Comenta aqui. Já imaginou você fazendo todo o seu ensino médio na ETEC, sabendo que você tem uma alta qualidade de ensino e tem direito a oportunidades como, por exemplo, fazer um intercâmbio completamente gratuito? Você que quer fazer um curso técnico, já imaginou daqui a pouco tempo você se formando e tendo as melhores oportunidades do mercado de trabalho? Consegue imaginar você sendo uma profissional reconhecida, ocupando cargos altos, cargos promissores em grandes empresas, ganhando bem, enquanto infelizmente a maioria da população precisa ficar batendo cabeça, entregando currículo sem parar e muitas vezes conseguindo empregos muito ruins e muito mal remunerados? Já imaginou você terminando o teu ensino médio na ETEC, se sentindo 100% preparada, pronta para fazer qualquer vestibular para entrar na faculdade dos seus sonhos? Pensa por um instante aqui comigo. Imagina você conquistando tudo isso. Imagina o orgulho que você vai sentir de você mesmo. Imagina, mais do que isso, o orgulho da sua família, você conquistando a admiração da sua família, você sendo o bom exemplo, sendo a pessoa que é referência, a pessoa que todo mundo vai falar sobre você na ceia de Natal, naquele jantar em família, naquele churrasco do fim de semana, só que falando bem, como alguém que se superou, como alguém que era improvável, mas que conseguiu ter sucesso, que se tornou alguém muito bem sucedido. Pois é exatamente isso que a ETEC proporciona para você. É extremamente comum as pessoas que fazem ETEC se destacarem no Enem, passarem nos vestibulares das faculdades mais renomadas e conseguirem ótimas oportunidades de emprego, mesmo enquanto ainda estão estudando na ETEC. Por isso, hoje eu venho ensinar para você o que você precisa fazer para tirar mais de 40 pontos na prova da ETEC e assim conseguir a sua vaga no curso que você sempre sonhou. E isso independentemente da modalidade que você tenha escolhido. Pode ser que você queira fazer o ensino médio na ETEC, pode ser que você queira fazer apenas o curso técnico, pode ser que você queira fazer o ensino médio junto com o curso técnico, seja em meio período ou em tempo integral. Eu quero que aconteça com você o mesmo que aconteceu com a nossa aluna Ana Júlia Ragazzi, ou Ana Ju, como eu sempre chamava nas aulas ao vivo do nosso curso. A Ana Ju tinha medo em relação à prova da ETEC. Ela não sabia se ela era capaz de passar pelo fato de estudar numa escola que não tinha esse preparo, uma escola mais fraca. A Ana Ju tinha medo de não conseguir aprender tudo o que precisava, de não se sair bem, mas ela fez o que era necessário e ela foi aprovada, trazendo um grande orgulho para ela própria e principalmente para a família dela. Então, imagina isso acontecendo com você também. Incrível, né? Se você quer que isso aconteça na sua vida, digita aqui, eu quero, para saber que você também quer ter um resultado como esse. E agora é o seguinte, gente, eu sei que tudo isso é muito bom, mas pode ser que nesse momento você esteja pensando algo mais ou menos assim: mas passar na ETEC é difícil, tem muita concorrência, a ETEC que eu quero tem muita gente querendo entrar, é uma ETEC muito disputada, eu acho que eu não sou bom o suficiente para passar na ETEC. Ou pode ser que você esteja pensando algo mais ou menos assim: Lilian, mas eu não sou bom aluno na escola, minhas notas nunca passam de 7, matemática não é meu forte, por mais que eu estude as matérias, eu não consigo decorar os assuntos. E eu sei muito bem que talvez você seja uma daquelas pessoas que tem medo da prova, que não se sentem prontas para a prova. Afinal de contas, pode ser que você sempre tenha estudado em escolas muito fracas. Pode ser que
que você não tenha a base das matérias, que você nunca tenha tido aulas de química, de física, de biologia, que são matérias cobradas na prova da ETEC. Pode ser que você esteja se comparando com as pessoas que sempre estudaram em ótimas escolas e que vão fazer a prova da ETEC. Pode ser que você nem saiba por onde começar. Mas eu te digo uma coisa: todo mundo que já passou na prova da ETEC, todo mundo que está na ETEC hoje, ou até que já se formou e está colhendo frutos disso, todo mundo também já pensou algo mais ou menos assim. A grande questão é que para todos esses problemas existe uma única solução. E eu sei que nesse momento, talvez uma voz na sua mente diga algo mais ou menos assim: ah, mas a Lilian fala isso porque para ela deve ter sido muito fácil. Ela é inteligente, ela passou na prova da ETEC, passou em vários outros vestibulares. Mas deixa eu te contar uma coisa: eu já pensei exatamente como você. Por mais bizarro que pareça, eu já tive resultados terríveis na escola e também já tive medo da prova. Já achei que eu não conseguiria, que não era pra mim. Eu não vou me prolongar muito nisso, mas eu quero te contar um pouquinho da minha história, porque talvez isso te ajude a entender que você também pode alcançar resultados extraordinários, mesmo que você não tenha tido uma boa base na escola, mesmo que você tenha tirado notas ruins, ou até mesmo se você é alguém que já fez a prova da ETEC, não passou e acha que não tem mais solução pra você. Olha só, em um certo momento da minha adolescência, a minha vida mudou completamente. Até os meus 13 anos, eu sempre estudei em escolas municipais, as escolas públicas da cidade que eu morava. E eu ia bem, afinal de contas, em escola fraca, é muito fácil você ser um bom aluno. É muito fácil você ter boas notas quando a escola é fraca, quando a escola tem defasagem, quando a escola tem falta de professores, quando a escola tem falta de base, quando a escola não te ensina tudo aquilo que você precisa. É muito fácil ser um bom aluno nessa situação. Mas eu não sabia disso. Por esse motivo, quando eu consegui uma vaga numa escola boa, as coisas mudaram do dia pro outro. As minhas primeiras provas foram um grande desastre. Eu estava ali achando que eu tinha ido bem, afinal de contas, geralmente eu tirava 9, tirava 10 na escola anterior, e de repente, quando a primeira nota foi entregue, eu tinha tirado 3. Obviamente, além de desesperada, eu fiquei muito frustrada com aquela nota. E o pior de tudo é que eu precisava subir as minhas notas, eu precisava ter notas boas, ter notas altas, para manter a minha vaga naquela escola. E para complicar ainda mais, aquela nota baixa não foi numa única matéria. Quando eu recebi uma outra prova, eu tinha tirado 5. Numa outra prova, eu tinha tirado 4,5. E eu simplesmente fiquei perdida. Eu não sabia o que fazer. Sendo muito honesta com você, eu me sentia burra, me sentia incapaz. Eu sentia que eu não ia conseguir avançar nos meus estudos. Eu me sentia uma fracassada. E eu morria de medo de não conseguir virar o jogo. Eu não conseguia dormir, porque eu simplesmente passava o tempo todo pensando: o que eu vou dizer para os meus pais, como os meus amigos vão me ver, o que vai ser do meu futuro, como que eu vou explicar esse desastre. Eu não fazia ideia de como resolver aquilo. Eu tinha todo esse medo porque eu sabia que as escolas que eu tinha estudado antes não tinham me dado uma boa base. Então eu não podia voltar para uma escola daquele nível porque eu não teria preparo para quando chegasse a época dos vestibulares. Eu não teria como entrar numa faculdade porque os meus pais não tinham como pagar as mensalidades altíssimas de uma faculdade particular. E com o ensino fraco, com aquela defasagem das escolas que eu tinha estudado antes, eu não conseguiria uma bolsa pelo Enem, muito menos passar em alguma universidade federal. Então aquela nota 3 me trouxe uma angústia muito grande, só que ao mesmo tempo ela mudou minha vida muito. E de entender que sim, eu tinha fracassado naquele momento, mas que eu não precisaria aceitar o fardo de ser uma fracassada para sempre. Eu me tornaria uma das melhores alunas da sala, as melhores notas. E foi exatamente isso que aconteceu. Daquele dia em diante, a minha vida se tornou sinônimo de estudos. Eu virei a louca dos estudos. Então eu estudava pela manhã, saía da escola por volta de 1 da tarde. Eu continuava na escola para estudar um pouco mais, revisar conteúdos, fazer aulas de reforço. E depois que eu chegava em casa, eu continuava estudando. Mas adivinha o que aconteceu? Eu não tive o resultado que eu queria, mesmo estudando tanto. É claro que as minhas notas passaram de vermelhas para azuis. Só que eu ainda continuava com notas que não eram tão boas assim. Eram notas na média, eu estava sempre ali na trave, sabe? E o que acontecia é que isso exigia um esforço muito grandioso, de forma que eu estava deixando todas as outras áreas da minha vida de lado. Eu ficava sobrecarregada, eu ficava muito estressada, afetava muito a minha saúde mental, e aquilo começou a se mostrar como algo não sustentável. Ou seja, algo que eu não conseguia
conseguiria manter a longo prazo e que eu não conseguiria aplicar, por exemplo, quando tivesse provas mais complexas para fazer, porque eu sempre estava com medo da próxima prova, naquela ansiedade que ia me fazendo muito mal. Foi então que num certo momento eu decidi fazer algo diferente. Eu não lembro se foi um feriado, não lembro se foi uma semana um pouquinho mais leve na escola, mas eu me dediquei a estudar sobre neurociência e estratégias de aprendizagem. Com esse conhecimento em mente, eu comecei a testar as mais diferentes estratégias, desde as mais básicas até as mais avançadas, e isso foi me possibilitando entender o que de fato funcionava e o que não gerava resultado nenhum. E no meio disso tudo, eu aprendi uma estratégia que me trouxe um resultado extraordinário. E essa estratégia possibilitou que eu me tornasse, sim, uma das melhores alunas, não só da minha sala, mas da escola inteira. E é exatamente a estratégia que eu vou te ensinar nessa aula. E, gente, foi surreal. Logo quando eu comecei a aplicar essa estratégia, as minhas notas decolaram. Inclusive, aconteceu uma coisa muito engraçada. Eu tinha uma professora, era Beth o nome dela, e ela ficou muito desconfiada. Ela começou a achar que eu estava colando nas provas. Quando eu ia fazer a prova, ela ficava bem de frente pra mim, porque antes eu era péssima na matéria dela, eu tinha notas muito ruins, e de repente eu tinha as melhores notas. Só que até então, eu achava que essa estratégia funcionava muito bem na escola. Eu não imaginava que ela funcionaria em outros contextos também. Até que chegou o momento de fazer a prova da ETEC, a fase do vestibulinho ETEC. E eu apliquei essa mesma estratégia. Com isso, eu fui aprovada em 4º lugar, com mais de 40 pontos, em um dos cursos mais disputados da cidade que eu morava. Então, como você pode ver, eu nem sempre fui a aluna exemplar, e as minhas notas nem sempre foram dignas de admiração. Até hoje, na verdade, eu não me acho um super gênio, como tem gente que pensa. A grande diferença é que eu entendi como o nosso cérebro funciona, aprendi um jeito estratégico de estudar e eu aplico essa metodologia em tudo que eu me proponho a aprender. Foi isso que me fez passar de uma aluna que tirou 3 numa matéria que eu até gostava para ser uma das melhores alunas da escola. Foi isso que me fez passar na ETEC sem ter que me matar de estudar. Foi isso também que me possibilitou conquistar mais de 12 aprovações em vestibulares, tanto pelo Enem quanto em universidades federais e estaduais. Foi isso também que me possibilitou ter tantos resultados durante as faculdades e até os dias de hoje. O que eu posso te garantir aqui hoje é que se você colocar em prática essa estratégia que eu vou te ensinar, você pode ter os mesmos resultados que eu tive e que os meus alunos têm todos os anos. E eu te digo isso pelo simples fato de que essa estratégia que eu vou te ensinar é tão boa quanto se eu te desse o rascunho da prova que você vai fazer. Ela realmente é muito valiosa. Olha, e se você me perguntar por que eu estou compartilhando essa estratégia aqui gratuitamente com você, eu não tenho nenhum problema em admitir que no começo isso nem passava pela minha cabeça. Assim como eu também não imaginava que eu criaria o ETEC Power e que faria tantos alunos serem aprovados no vestibulinho ETEC graças ao ETEC Power. Na verdade, tudo isso começou no intervalo entre a minha primeira faculdade e a segunda. Naquela época, muitas pessoas começaram a me procurar pedindo ajuda para estudar. Isso começou presencialmente lá na cidade que eu morava, porque as pessoas viam os resultados que eu tinha. Elas não entendiam como, mas elas sabiam que eu passava em todas as provas de seleção. Era até meio engraçado, porque alguém falava, eu duvido que você passe nessa prova. Então eu simplesmente fazia a prova só para provar que eu conseguia passar, mesmo sendo para cursos que eu nem me interessava e mesmo nem precisando mais. Bom, com isso as pessoas que precisavam de ajuda, que precisavam passar em provas, que tinham tentado de tudo e que não tinham conseguido bons resultados, me pediam ajuda. Eu ajudava essas pessoas e assim outras pessoas ficavam sabendo disso e começavam também a me procurar pelas redes sociais. Além disso, nos tempos da faculdade de biologia, eu já tinha começado a dar aulas no cursinho presencial da Unesp. E então as pessoas sabiam que, além dessa habilidade para passar em provas, eu tinha didática, que eu tinha capacidade e conhecimento para ajudá-las nesse preparo para as provas de seleção. E foi assim então que eu comecei a compartilhar esse conhecimento. Foi assim que nasceu o meu canal do YouTube, porque chegou um ponto em que eu simplesmente não conseguia mais ajudar cada pessoa individualmente. Então eu fazia um vídeo que conseguiria ajudar 100 pessoas, 200 pessoas, 300 pessoas, 1000 pessoas e assim por diante. O que eu não imaginava era que as pessoas começariam a me pedir por aulas particulares, começariam a querer que eu aprofundasse mais naquele conteúdo, coisa que não tinha como fazer no YouTube ou
nas redes sociais. E isso foi acontecendo porque as pessoas começaram a perceber algo muito importante. Se elas tinham uma dificuldade nos estudos, se elas tinham vindo de escolas fracas, que não tinham uma base de preparo também, elas não resolveriam esse problema simplesmente ignorando que ele existia ou simplesmente vendo aulas e mais aulas e mais aulas e mais aulas no YouTube. Elas precisavam de um acompanhamento estratégico, elas precisavam ter métricas de evolução, elas precisavam tirar dúvidas, precisavam corrigir erros e precisavam de um preparo que fosse realmente focado. Só que chegou um ponto em que eu não conseguiria mais atender a tantos alunos particulares. Eu já não conseguiria fazer isso presencialmente porque eram pessoas de várias cidades, só que chegou um momento em que eu não teria disponibilidade nem mesmo para fazer aulas particulares com todas aquelas pessoas que tinham interesse. Pelo fato de que o dia tem 24 horas e eram muitas pessoas, e nessa fase eu já tinha entrado em outra faculdade, tinha outras responsabilidades. E foi então que eu criei o ETEC Power, o que passou a permitir que eu pudesse auxiliar todas aquelas pessoas que precisavam e que estavam dispostas a ter um preparo eficiente para a prova da ETEC, onde eu passei a conseguir acompanhar cada uma dessas pessoas sem que elas tivessem que pagar por cada aula particular. Então, até o custo ficou mais acessível para elas, sem contar que se tornou algo muito mais flexível também. Eu te contei tudo isso porque eu sei que você quer muito ser aprovado, que você quer muito ter a sua vaga na ETEC que você escolheu. Caso contrário, você nem estaria nessa aula. Só que acima de tudo, eu sei o que pode te travar, eu sei o que pode tentar te barrar de alcançar esse resultado. Foi por essa razão que eu fiz questão de compartilhar com você aqui um pouquinho da minha história, para que você entenda que você também pode, que você também é capaz de conquistar a sua aprovação. Não é preciso ter dom, ter talento, muito menos ter nascido com um bumbum virado para a lua para conseguir passar na ETEC. Na verdade, isso vai depender de 3 fatores. Tudo é questão de querer, fazer acontecer e ter os recursos certos. Se você está aqui hoje, é porque você quer isso e também já decidiu fazer acontecer. Concorda comigo? E veja bem, tudo isso é maravilhoso. Só de dar esses 2 passos, você já está à frente de muita gente. Agora o que você precisa é do recurso certo para a sua aprovação. E para a sua sorte, essa aula é sobre isso, sobre o seu próximo passo. Então é o seguinte, anota aí, o seu próximo passo precisa ser o mapeamento da prova. Anotou? Eu sei que à primeira vista pode ser que você pense assim, mas parece algo muito simples. Será que isso realmente vai me dar resultado? E sim, é algo que realmente funciona. Claro que existem várias técnicas de estudos poderosas, inclusive eu amo as técnicas, mas todas elas, sem a estratégia do mapeamento, não vão te dar o resultado que você busca, porque nada consegue te entregar a mesma previsibilidade de prova que o mapeamento de prova te entrega. Então, o que é essa estratégia? O mapeamento consiste num método de investigação das provas anteriores da ETEC, a fim de encontrar padrões e diagnosticar algumas informações que são cruciais na sua preparação. Imagina rapidamente aqui, se você pudesse saber como é a prova, exatamente o que vai cair nela e, acima de tudo, como isso vai ser cobrado. Imagina se você soubesse tudo isso bem antes da prova da ETEC acontecer. De 0 a 10, o quanto isso seria bom pra você. Agora, com sinceridade, me diz uma coisa. Você iria perder tempo, abrir mão de tempo com a sua família, abrir mão de ir à igreja, caso você frequente a igreja, abrir mão de coisas que são realmente importantes pra você, pra ficar estudando toneladas de conteúdos, se sobrecarregando, como tanta gente faz durante o preparo para a prova da ETEC. Se você soubesse exatamente o que vai ser cobrado nessa prova, será que você ainda ficaria inseguro se soubesse como são as questões e soubesse como responder a cada uma delas? Você tentaria decorar todas as fórmulas de física, de química, de matemática? Se você soubesse quais delas realmente são importantes para a prova da ETEC, você realmente passaria o seu precioso tempo tentando decorar todas as datas históricas e regras gramaticais, se soubesse que na verdade a prova da ETEC vai focar em alguns aspectos que são bem diferentes desses? Será que você ainda teria medo da concorrência se pudesse se preparar com 100% de segurança e notasse o teu desempenho evoluindo a cada semana? É claro que não. É isso que acontece quando você faz o mapeamento. Você não precisa esperar que a prova chegue para você saber como ela é e como você deveria ter estudado.
que é justamente o problema que acontece com as pessoas que não passam na prova da ETEC. Elas vão fazer a prova às cegas, ou seja, elas estudaram aquilo que a escola ensinou, elas pesquisaram algumas coisas, mas elas não sabem exatamente o que a prova quer delas. Então elas chegam lá até com muito conhecimento, mas não com o conhecimento que a prova vai exigir. Pode ser que você já tenha reparado, inclusive, que isso acontece até mesmo em provas da escola. Então depois que a prova passa, você percebe todas as besteiras que você fez. Você se dá conta de que não precisava ter passado tanto tempo focando naquele assunto. Você percebe o que você poderia ter estudado de um jeito mais aprofundado, o que foi cobrado de um jeito mais superficial, o que fazia sentido, o que não fazia, quais cálculos você tinha que saber, como você poderia aplicar aquele conhecimento. Então você percebe todos os pequenos detalhes que, se você tivesse feito de um jeito diferente, você teria um resultado excelente. Dessa forma, com o mapeamento, você consegue saber tudo isso com bastante antecedência. E dessa maneira, você vai conseguir estudar os assuntos certos e também da forma certa. Fazendo isso, o que acontece? A primeira coisa é que você vai conseguir passar na prova da ETEC estudando menos tempo por dia. Muitas pessoas pensam que elas precisam passar longas e longas horas estudando diariamente para a prova da ETEC, além do tempo que elas passam na escola. Isso porque elas se baseiam no manual do candidato. O manual do candidato do vestibulinho ETEC diz que o conteúdo da prova é o conteúdo do 6º ao 9º ano do ensino fundamental. Mas o que acontece é que a pessoa que está no 9º ano do fundamental já esqueceu uma série de assuntos que ela estudou no 8º ano, no 7º ano, no 6º ano. E a pessoa que já está no ensino médio, vai fazer a prova da ETEC para um curso técnico, certamente já esqueceu conteúdos do 9º ano, do 8º, do 7º, do 6º. E aquela pessoa que já terminou a escola e vai fazer a prova da ETEC para entrar num curso técnico também, já esqueceu até mesmo o conteúdo do ensino médio. Então imagina esse conteúdo do 9º ano, do 8º, do 7º e do 6º. Sem contar que, além de você precisar de muito tempo, então, para estudar todo esse conteúdo do 6º ou 9º ano, para que você realmente aprenda esse conteúdo, você concorda que você precisaria ter uma base sólida de conteúdos do 1º ao 5º ano? Ou seja, as pessoas que não têm esse mapeamento da prova da ETEC gastam muito mais horas por dia estudando, porque elas precisam tentar dar conta de assuntos de muitos e muitos anos atrás, precisam tentar dar conta de assuntos de muitos anos escolares, sendo que a prova da ETEC não vai cobrar tudo isso. Então, ao ter o mapeamento da prova, você consegue focar exatamente naquilo que importa. E tendo essa quantidade mais enxuta de assuntos para você estudar, você ganha velocidade nos seus estudos. Você consegue aprender estudando menos tempo por dia e conciliando os seus estudos com a sua rotina. A segunda coisa que acontece quando você usa corretamente a estratégia do mapeamento e tem então esse conteúdo mais direcionado para a prova da ETEC é que, justamente por estudar aquilo que realmente importa para essa prova, você vai conseguir estudar com muito mais foco e muito mais concentração. Isso te ajuda muito a memorizar e a compreender aquilo que está estudando. Consequentemente, se você entende e memoriza melhor aquilo que você está estudando, adivinha, na hora da prova, as chances de dar branco, sabe, de você esquecer tudo, são muito menores. Ou seja, você realmente vai lembrar aquilo que é importante para você marcar a resposta certa em cada questão. Um terceiro fator muito interessante que acontece quando você tem esse bom mapeamento da prova da ETEC é que a concorrência deixa de ser uma preocupação para você. Olha que interessante. As pessoas geralmente se preparam para a prova da ETEC do jeitão convencional. Então, geralmente, elas não tiram uma boa pontuação. Elas ficam esperando que alguém tenha sido pior que elas para que elas consigam uma vaga. Logo, se você for contra essa maré e se você fizer o que realmente dá resultado, ou seja, estudar com foco no que a prova realmente cobra de você, e especialmente se junto a isso você tiver os recursos necessários para você ter uma ótima pontuação na prova, você já passa na frente dessa concorrência. Você não precisa se preocupar com a concorrência da ETEC que você escolheu. E eu te digo isso porque as pessoas, em sua maioria, se preparam para a prova da ETEC olhando para os estudos com foco somente na quantidade de conteúdos que elas vão estudar. Eu brinco dizendo que elas olham para os estudos como se fosse um jogo de Mega Sena, por exemplo.
Quando as pessoas vão jogar na Mega Sena, a grande verdade é que elas têm uma chance de ganhar em meio a 1 milhão de outras pessoas que estão jogando ali. Então, é uma probabilidade muito pequena. Com isso, o que as pessoas fazem para que elas aumentem essas chances? Elas jogam mais números, elas fazem mais jogos, e as pessoas olham para a prova da ETEC da mesma forma. Então, elas pensam que se elas estudarem o maior número possível de assuntos, elas estarão seguras. Elas acham que fazendo isso, caso a prova cobre qualquer coisa, elas vão saber e assim elas vão conseguir passar. Mas não é dessa forma que o vestibulinho ETEC funciona. A prova da ETEC não é um jogo de sorte, ela é uma seleção estratégica. Então não adianta você tentar estudar todos os assuntos do 6º ao 9º ano, acreditando que dessa forma você vai estar imune e que qualquer coisa que a prova cobrar, você vai saber. Não é assim que funciona. Não é a quantidade de assuntos ou de conteúdos que você estuda que vai te garantir uma boa pontuação na prova, mas sim a qualidade do teu preparo. Anota isso. Quanto maior for a quantidade de coisas aleatórias que você estudar, menor vai ser o nível de atenção que você vai ter para aprender cada uma delas. Consequentemente, menor vai ser o seu aprendizado. E, consequentemente, também, menores serão as chances de você lembrar do que você estudou quando chegar a hora da prova. Saber disso definitivamente mudou os meus estudos. Então, meus resultados foram melhorando cada vez mais depois que eu apliquei o mapeamento de prova. E, assim, meus resultados na escola foram melhores. Eu consegui passar na ETEC, eu consegui passar no Enem, consegui passar em outros vestibulares, consegui me sair bem durante o ensino superior e assim sucessivamente. E o mais fascinante de tudo é ver que isso não acontece somente comigo. Quando eu olho os meus alunos, por exemplo, eles também têm resultados extraordinários. Isso porque uma das estratégias que a gente utiliza dentro do nosso curso é exatamente o mapeamento estratégico, e esse mapeamento é muito bem feito. Quando você tem esse mapeamento aplicado estrategicamente nos seus estudos, você consegue ter um nível de preparo que você não teria estudando pelo método convencional, ou que você levaria pelo menos 3 anos, 4 anos, para que você conseguisse chegar ao mesmo nível. E é com isso que o mapeamento te ajuda a alcançar uma pontuação na prova da ETEC acima de 40 pontos. E esse é o momento em que talvez você pense o seguinte: ok, Lilian, eu já entendi que o mapeamento é a minha salvação, mas como eu faço isso? Será que eu sou capaz de fazer? O mapeamento é um processo que você é capaz de fazer, sim. Qualquer pessoa é capaz de fazer. Só que não tem passe de mágica. Você realmente vai precisar colocar a mão na massa. Então, eu vou te passar aqui nessa aula agora o passo a passo para fazer o mapeamento, de forma que, quando você sair daqui, você já consiga começar a colocar em prática. Passo número 1. Baixe pelo menos as 10 últimas provas do vestibulinho ETEC, que inclusive você consegue encontrar essas provas diretamente no site do vestibulinho. Anota esse link: vestibulinho.etec.sp.gov.br. Esse é o site do vestibulinho e lá você consegue encontrar as provas anteriores para você baixar. Depois de ter baixado as provas anteriores, o seu segundo passo é começar a análise delas. E nessa análise, então, você vai ler cada questão com o intuito de identificar 3 fatores muito importantes. Fator número 1, assuntos. Você precisa analisar as questões da prova de maneira que você consiga identificar os assuntos que mais se repetem. E ao fazer isso também, é muito importante que você analise a variação de abordagem de cada um deles ao longo do tempo. O segundo fator que você precisa analisar também é o perfil dessas questões. Então, são questões mais diretas ou elas têm pegadinhas? Caso tenham pegadinhas, de quais tipos são elas? São questões mais teóricas, mais sociais, mais reflexivas? Quais tipos de cálculos mais se repetem? Quais formas essas mesmas fórmulas são aplicadas ao longo das questões com o decorrer dos anos? Isso vai determinar a maneira como você vai estudar para a prova, porque por mais que você saiba os assuntos, você simplesmente estudar esses assuntos de forma solta, de um jeito aleatório, isso não vai te fazer passar na ETEC. O terceiro fator também é relacionado à forma como os assuntos aparecem na prova, só que aqui levando em consideração uma outra variável. Se esses assuntos são cobrados de um jeito mais
contextualizado ou mais técnico. Isso é fundamental para você conseguir entender qual é o assunto, qual grupo de assuntos, na verdade, você vai ter que estudar de um jeito mais aprofundado e quais deles você vai ter um estudo mais superficial. É muito importante que você analise cada um desses fatores e não se concentre somente em descobrir os assuntos que caem, porque quando você sabe os assuntos que caem, você sabe o que estudar. Mas quando você também leva em consideração esses outros dois fatores, você entende então no que focar, em como estudar, ou seja, um fator complementa o outro. Então você percebe como isso pode mudar o rumo dos seus estudos? Só para você ter uma noção do quanto o mapeamento é importante, a cada semestre eu reservo um tempo para mapear a prova da ETEC novamente. E sinceramente, eu não faria isso se eu não soubesse o quanto essa estratégia é poderosa e o quanto é eficiente. E sabe por que eu te digo que se não fosse tão importante, eu não faria isso? Porque dá trabalho. O mapeamento é um processo simples. Sim, ele é. Só que ele é trabalhoso. Quando você tenta usar atalhos para isso, você acaba perdendo detalhes e eventualmente você acaba cavando sua própria cova, ou melhor, cavando sua própria reprovação na ETEC. Por isso, mesmo sendo algo trabalhoso, todos os anos eu refaço esse mapeamento, eu aprimoro essa estratégia para poder atualizar tudo aquilo que for necessário dentro do curso ETEC Power. Dessa forma, os alunos do ETEC Power não precisam fazer todo esse trabalho do mapeamento, porque eles já têm um conteúdo que é mapeado, que é direcionado, que é focado realmente no que a prova cobra. O ETEC Power é todo elaborado com base nesses mapeamentos que eu faço, e existe essa atualização porque existe uma tendência que a prova mude com o tempo, e o nosso propósito é sempre entregar o conteúdo de mais alta qualidade para os nossos alunos. E isso aqui é a pontinha do iceberg. Tudo isso que eu tô compartilhando com você aqui nessa aula é 1% do que eu sei e do que você pode utilizar para facilitar ainda mais a sua aprovação na ETEC. Esse primeiro 1% que você já aprendeu até esse momento já pode fazer uma diferença enorme nos seus estudos, obviamente, se você colocar em prática. Então, você compreendeu até agora que o mapeamento é uma das chaves para a sua aprovação, certo? Se você aplicar esse primeiro passo, você já vai ser capaz de aumentar as suas chances na prova. Mesmo que você tenha dificuldade nos estudos, mesmo que você frequente uma escola integral e não tenha muito tempo para se dedicar por dia, mesmo que a tua base de estudos seja muito fraca, mesmo que você já tenha feito a prova da ETEC uma vez e acabou não passando. E digo mais, isso vale para qualquer uma das modalidades que você queira fazer na ETEC. Seja apenas o ensino médio, seja apenas o curso técnico, seja o técnico presencial ou EAD, seja o ensino médio com um curso técnico, enfim. Mas tem um detalhe, tudo isso que eu te ensinei aqui é 100% possível de ser aplicado. Só que, como eu já disse, não tem passe de mágica, você precisa colocar a mão na massa. Para algumas pessoas, talvez seja algo mais fácil, outras pessoas podem ter um pouco de dificuldade. Assim como para mim, o mapeamento foi uma estratégia mais difícil no começo. Hoje em dia é algo que eu faço com muito mais facilidade, porque eu já tenho técnica, eu já tenho prática. Quando você foi para a escola na infância e começou a aprender, por exemplo, o alfabeto, no início era difícil você saber todo o alfabeto, só que hoje em dia já é algo automático para você. Ou, por exemplo, muitos alunos chegam ao ETEC Power sem conhecimento de química e depois de algumas aulas eles já começam a entender química e a matéria vai ficando mais fácil para eles, embora no começo eles olhassem para química como se fosse um bicho de 7 cabeças. Então, com o mapeamento é a mesma coisa. E eu te digo isso porque sempre que eu ensino mapeamento, tem pessoas que elas tentam, elas começam, só que esbarram na primeira dificuldade, travam, desistem, voltam a estudar daquele jeitão convencional, focando numa quantidade absurda de assuntos, não conseguem ter atenção exata naquilo que é importante para a prova, estudam de um jeito aleatório e adivinha só, elas não passam na ETEC. O pior é que como essas pessoas não fazem um bom mapeamento e estudam conteúdos aleatórios, elas se acabam de estudar, elas se sobrecarregam, elas ficam ansiosas e quando elas veem o resultado delas na ETEC, elas se sentem arrependidas porque elas veem que as pessoas que estudaram com conteúdo direcionado foram aprovadas e elas não. E é exatamente
justamente para que esse problema não aconteça de forma alguma com os meus alunos, que todo o conteúdo do curso ETEC Power é 100% mapeado, já é direcionado, é com foco real no que a prova exige. Como eu sei que tem muita gente querendo entrar no ETEC Power, porque eu tenho recebido muitas mensagens em relação a isso, mas muitas dessas pessoas nem sabem exatamente o que é, eu vou explicar brevemente aqui. O ETEC Power é um curso completo no qual tem muito mais do que a lista de assuntos. Na verdade, a gente já entrega esses assuntos explicados detalhadamente em videoaulas. Esses assuntos são ensinados de forma simples, possibilitando que mesmo os alunos com mais dificuldades consigam entender, e todos os conteúdos são explicados já de acordo com o perfil de abordagem e de exigência da prova da ETEC. Além disso, no ETEC Power tem todo o passo a passo que conduz os estudos dos nossos alunos de forma leve, prática e extremamente eficiente. Então, é o curso ideal para quem tem dificuldades. O ETEC Power também é ideal para quem se sente inseguro, para quem precisa de acompanhamento nos estudos, para quem não teve contato com certas matérias na escola, porque ele é realmente completo. Toda a metodologia do curso foi milimetricamente calculada e desenvolvida para que você tenha uma estratégia poderosa de preparação e todos os recursos que são necessários para que você tenha um preparo que realmente vai te trazer resultado, um preparo com segurança e com eficiência. É por isso que o ETEC Power tem tantas aprovações. Dentro do curso, a nossa equipe vai praticamente segurar na sua mão e guiar você em todo esse caminho do zero à tua aprovação na ETEC, passando por cada uma das etapas que são essenciais para o seu aprendizado. E o mais legal de tudo é que com o ETEC Power você vai poder estudar num ritmo que não vai te sobrecarregar. Mesmo se você tem uma rotina mais puxada, por exemplo, na escola, ou se você é alguém que trabalha, que faz um estágio, um jovem aprendiz, sem que você tenha que abrir mão de outros compromissos que você tenha na sua rotina, por exemplo, um esporte ou talvez alguma atividade religiosa. Isso porque o ETEC Power é um curso completamente online, com aulas gravadas e aulas ao vivo. Ele também tem atividades para você fazer, simulados, então ele é um curso completo e é um curso que te permite passar na prova da ETEC sem ter que abrir mão de outras coisas importantes para você. Bom, e o que exatamente você vai aprender no ETEC Power? Primeiro de tudo, você aprende dentro do curso todos aqueles assuntos que são realmente importantes para a prova da ETEC, porque o mapeamento já foi feito para você, com todos os fatores dele. O curso é organizado em módulos que respeitam o seu nível de conhecimento, levando em consideração um fator muito importante na neurociência que a gente chama de neuroplasticidade, que é a capacidade de aprendizado. Então, os módulos começam ali no nível mais básico, para que você obtenha toda aquela base de preparo que talvez tenha te faltado na escola e que é essencial para você aprender os outros assuntos mais complexos, e essa base também contém assuntos que já são diretamente cobrados na prova da ETEC. Você vai avançando ao longo dos seus estudos e vai conseguindo perceber o seu progresso dentro do próprio curso. Sem contar que dentro desses módulos, juntamente com as aulas, você tem também todos os recursos que você precisa para passar na prova da ETEC. Tem resoluções comentadas em vídeo, tem materiais em PDF, tem exercícios para você praticar, tem também instruções para os seus estudos. Então, realmente você vai avançando passo a passo rumo à sua aprovação. Por esse motivo, dentro do ETEC Power, você consegue dominar cada uma das matérias cobradas na ETEC sem você surtar, ou seja, com muito mais facilidade. Mesmo aquelas matérias que são mais difíceis para você, ou aquelas que você nunca teve contato antes na escola, por exemplo, a física, que é uma matéria que muitas pessoas têm mais dificuldade. Graças às técnicas de estudos que fazem parte da nossa metodologia e que você aprende logo quando você entra no curso, você vai conseguir aumentar a sua assimilação dos assuntos, o que também é essencial para você conseguir um ótimo resultado na prova da ETEC. Graças ao nosso método de revisão, que é uma exclusividade do curso ETEC Power, você aprende a potencializar a sua memorização. E isso vira o jogo, porque você para de ficar esquecendo tudo que você estuda. Também aprende a se manter com motivação do começo ao fim dos seus estudos, o que é maravilhoso para pessoas que já fizeram a prova da ETEC antes, mas não tiveram um bom resultado, ou para pessoas que nunca foram muito boas na escola, que nunca tiveram muito hábito de estudos, e até mesmo para aquelas pessoas mais inseguras
seguras. E no ETEC Power você também aprende como agir no dia da prova, inclusive como resolver a prova mais rápido, de um jeito mais eficiente, com mais assertividade, como realmente entender as pegadinhas da ETEC. Isso inclusive virou o jogo para os nossos alunos gêmeos, o Enzo e a Raíssa. Os dois foram aprovados simultaneamente na ETEC. O Enzo conquistou 4 aprovações e a Raíssa conquistou 3 aprovações. E o melhor de tudo isso é que ao entrar no ETEC Power você não se prepara para a prova sozinho. Você conta com todo o meu suporte e também de toda a minha equipe, e a gente vai trilhando essa jornada junto com você, com todos os recursos que você precisa, tirando as suas dúvidas e te auxiliando para que você consiga a sua vaga na ETEC. Bom, e para quem é o curso ETEC Power? É para quem quer fazer a prova da ETEC com confiança. É para quem quer ter mais segurança nos seus estudos, ou para quem quer que o seu filho, sua filha, tenha um preparo eficiente e seguro para a prova da ETEC. É para quem quer conseguir realmente ver evolução nos estudos, para quem quer ter essa praticidade de saber que está no caminho certo para conquistar a sua vaga. E acima de tudo, gente, o ETEC Power é para quem quer ser aprovado na ETEC. É para quem quer ter um ensino de qualidade, para quem quer conquistar uma profissão, para quem quer terminar o ensino médio já tendo uma qualificação profissional, já tendo mais oportunidades em relação aos vestibulares, para quem quer conquistar um intercâmbio a partir da ETEC, porque esse é um dos projetos que a ETEC tem também. Então, o ETEC Power é para quem quer realizar esse sonho de entrar na ETEC, para quem quer ter tantas portas abertas, tantas oportunidades e possibilidades para um futuro de sucesso. Quando você tem os recursos certos, um método eficiente e um acompanhamento do começo ao fim dos seus estudos, um acompanhamento especializado, tudo é possível. Por isso, o ETEC Power é para você que está começando agora o teu preparo para a prova da ETEC, mas não sabe muito bem o que fazer, ainda se sente muito perdido, não sabe por onde começar, o que estudar, como estudar. É para você também que está no 9º ano do ensino fundamental e que não tem ideia de como vai aprender aquelas matérias que a escola não te passou ainda, que precisa conciliar o preparo com a prova da ETEC com manter as suas notas na escola. Para você também que já terminou o colégio e quer entrar num curso técnico, mas sente que vai ter que reaprender tudo do zero. Para você que já começou o teu estudo para a prova da ETEC, mas sabe que pode ter resultados melhores, que quer mais praticidade e também que quer mais eficiência no seu preparo. O ETEC Power serve para você. E mesmo que você pense que você não tem dom, mesmo que você não se ache inteligente o bastante para isso, mesmo que você não tenha tido uma boa base nos seus estudos, mesmo que você tenha pouco tempo na sua rotina, ou se você simplesmente tem dificuldade para avançar nos seus estudos, o ETEC Power vai te ajudar a conquistar a sua aprovação. A gente sempre diz que com o ETEC Power até os estudantes mais improváveis conseguem ser aprovados na ETEC. Inclusive tivemos 2 alunos que se encaixam perfeitamente nessa situação, o Fernando e a Carol. Os dois passaram pela mesma situação na escola, em escolas diferentes, em cidades diferentes. O Fernando era aquele aluno que os professores diziam que ele não ia passar na prova da ETEC, e ele foi aprovado em 4º lugar no ensino médio. E a Carol também ouviu de uma professora que ela não ia passar na ETEC, que as amigas dela iam passar, porque eram mais inteligentes, mas que ela não ia. E no fim das contas, a aprovada foi a Carol, que foi nossa aluna do ETEC Power. E agora eu vou te contar como funciona o curso, porque eu sei que muitas pessoas têm essa dúvida também. Então, assim que você entra no ETEC Power, você tem seu login e sua senha, para que você consiga acessar o portal de alunos de forma segura. E você pode acessar de onde você estiver, porque você consegue conectar pelo seu celular, iPad, tablet, computador, notebook, enfim, o que você preferir e o que você tiver. Basta ter uma simples conexão de internet. O ETEC Power fica disponível para você estudar ali as aulas, para você fazer os simulados, para você também fazer os exercícios, e você tem ainda as aulas ao vivo. Então, durante todo o seu ano de preparo, você tem esse acompanhamento, você tem o suporte para tirar suas dúvidas, tem também os plantões de dúvidas, em que as perguntas são respondidas uma a uma. E a gente tem esse suporte que é exclusivo para os nossos alunos mesmo. E muitas pessoas perguntam o seguinte: Lilian, mas o que exatamente eu vou receber ao entrar para o ETEC Power? E eu costumo dizer que é como se fosse um mapa do tesouro. Então, tudo aquilo que eu utilizei para ser aprovada na prova da ETEC, também para ser aprovada em tantas outras provas, tudo aquilo que eu fui estudando, desenvolvendo, aplicando e vendo que realmente fazia a diferença para conquistar a aprovação ao longo de todos os meus estudos e de todo o tempo preparando tantos alunos que também foram aprovados
aplicados na ETEC. Então eu vou até ler aqui para você tudo que faz parte do ETEC Power para que eu não esqueça de nenhum detalhe. Dentro do ETEC Power você vai ter uma espécie de GPS da sua aprovação, ou seja, o que estudar, por onde começar e assim por diante. Porque sabe quando você tenta estudar por conta própria e fica perdido, sem saber o que fazer primeiro, o que é importante, o que não é? Como se você estivesse no meio de um mar de conteúdos. É por isso que eu falo que o ETEC Power é um GPS da aprovação, porque no ETEC Power você sabe exatamente o que fazer. Isso por conta do nosso mapeamento estratégico que foi feito para que os nossos alunos não tivessem que se preocupar com esses detalhes. Então você tem o mapeamento 80-20, isso é, a lista exata de assuntos que realmente são importantes para a prova da ETEC. É isso que você vai estudar, para você não desperdiçar o seu tempo e não se sobrecarregar. Também tem a trilha BMA, básico, médio, avançado. Então é essa ordem lógica do seu estudo, respeitando então o ritmo de aprendizado, partindo dos assuntos de nível básico, depois nível médio e nível avançado. Isso com base em neurociência. No ETEC Power, a gente trabalha também com cronogramas otimizados, tanto do que você vai fazer sempre que você sentar para estudar, quanto também essa organização dos assuntos que você vai estudar, de forma que você sempre saiba o que fazer hoje, amanhã e depois, para você não se sentir perdido no meio dos seus estudos e não acabar acumulando matéria. Só que de nada adianta uma pessoa ter o melhor conteúdo do mundo se ela estudar de forma aleatória. É por isso que muitas pessoas, inclusive, estudam em boas escolas, mas como não tem um preparo eficiente para a prova da ETEC, elas não passam na prova. Então não dá para você ficar estudando de forma amadora. E para que você estude de maneira profissional, digamos assim, no ETEC Power a gente tem o método EAE, Estudo Ativo Estruturado. Então nele você tem o protocolo EAE, que é essa estrutura exata de como você vai estudar, e também a revisão RGE, que é a nossa técnica definitiva para não dar branco na hora da prova, para você realmente lembrar aquilo que você estudou e conseguir aplicar os conceitos. Dentro do próprio curso, você também entende como é o campo de batalha, ou seja, como é a prova na prática. Então a gente vai simular esse momento da prova até que ela se torne muito simples para você. Como diz o ditado, treino difícil, jogo fácil. Então você treina bastante dentro do ETEC Power. Nós dividimos esse treino de 3 formas. Você tem as listas Power, que são baterias de exercícios em cada aula, de forma que você consiga fixar aqueles conceitos que você estudou já naquele mesmo dia que você aprendeu. Também tem o Powerflix, que são questões diárias para você praticar e são questões que elas já foram cobradas na prova da ETEC. Então, diariamente você tem contato com o modelo da prova da ETEC, com o que é cobrado, com a maneira que tudo isso é cobrado, de maneira que você consiga já criar os caminhos neurais, já fazer aquelas associações na sua mente para quando chegar a hora da prova você já saber lidar com ela. E a gente tem também os nossos simulados de fase, que são simulados levando em consideração os critérios que a prova da ETEC exige. São simulados que eles têm a mesma quantidade de questões da prova da ETEC, com questões que seguem o mesmo padrão. E esses simulados vão respeitando também o seu ritmo de aprendizado. Então, você tem simulados no nível básico, tem simulados no nível médio, tem simulado também no nível avançado. Tudo isso vai permitindo que os nossos alunos consigam medir o progresso durante os estudos e principalmente que consigam fazer as devidas correções ao longo do caminho. Isso porque muita gente estuda, mas só descobre o próprio desempenho no dia da prova. Então, quem faz ETEC Power já sabe como está fluindo nos estudos desde a primeira semana de preparo. Um dos grandes erros que fazem muitas pessoas reprovarem na prova da ETEC é que elas travam numa dúvida e desistem, ou então quando elas têm uma dúvida elas não solucionam isso, mas quando elas chegam à prova elas descobrem que aquele problema persistiu, porque elas vão deparar com uma pergunta, com uma questão que vai pedir exatamente aquilo que essa pessoa não conseguiu entender, que ela não conseguiu avançar. E no ETEC Power isso é impossível de acontecer, porque a gente tem um suporte exclusivo para alunos. Então você tem a tutoria, na qual as dúvidas instantâneas elas são respondidas o mais rápido possível, para que nenhuma dúvida te trave, para que você continue avançando e continue evoluindo. E além disso, a gente tem também o nosso plantão de dúvidas, na qual essas dúvidas são respondidas passo a passo, os exercícios respondidos ali com todos os detalhes, e a gente tem nossas aulas ao vivo também. Então tudo isso é uma forma de realmente acompanhar os nossos alunos do ETEC Power, é uma forma de garantir que você
não fique travado numa dúvida, que você não deixe que essa dúvida se acumule e se transforme depois numa grande dificuldade de aprendizagem. Então, surgiu uma dúvida, o que é completamente normal durante os estudos, essa dúvida é respondida e resolvida. E tem mais, além de tudo que naturalmente faz parte do curso, você ainda recebe bônus que eu preparei, porque eu e minha equipe amamos presentear nossos alunos e facilitar ainda mais essa jornada rumo à aprovação. O primeiro bônus é o modo executor, um desafio de 30 dias para destravar sua mente, para você que tem aquela preguiça de estudar. Então ele é tiro e queda para quem geralmente procrastina nos estudos, para quem não tem motivação. Então ele é muito focado nisso, nessa produtividade nos seus estudos, em gerar essa motivação, criar esse hábito de se preparar para ter bons resultados. O segundo bônus é a Tribo Power, para que você não se sinta sozinho durante essa jornada de preparo para a prova da ETEC. Então, o que acontece é que você vai ter a nossa mentoria coletiva junto com seus colegas de turma do ETEC Power, para você se manter no caminho certo, para você conseguir lidar com a ansiedade, que é algo muito comum entre algumas pessoas que vão fazer a prova da ETEC, para que você entenda também sobre os protocolos da própria ETEC. Então, período de inscrições da prova, como se organizar, documentos necessários, como se inscrever, tudo isso a gente vai passando para os nossos alunos. São orientações que são passadas graças à Tribo Power. E o terceiro bônus que você vai receber é o que eu chamo de Operação Resgate, porque é o nosso reforço para alunos defasados. Então, muitos pais procuram a minha equipe dizendo: será que minha filha, meu filho consegue passar na ETEC? Porque ele não teve aulas na escola no 6º ano, sofreu muito com falta de professores, teve uma base muito fraca e hoje em dia mal consegue acompanhar a escola. E no ETEC Power a gente tem esse reforço justamente para isso, para que os alunos que sofreram com essa defasagem, ou então que tiveram muitas faltas de professores, que por algum motivo tiveram que faltar muito na escola em algum momento, pode ter sido por alguma questão de doença, ou a família se mudava muito e sempre trocava de escola, enfim. Existem várias razões para que um aluno tenha defasagem e a gente consegue recuperar essa base perdida a partir do nosso reforço, de um jeito prático, leve e sem culpa. Como você pode ver, o ETEC Power é realmente tudo de mais completo que existe quando se trata de preparação para a prova da ETEC. E não é por acaso que a nossa taxa de aprovação é tão alta. Já são milhares de alunos que foram aprovados na ETEC graças ao ETEC Power. Muitos deles hoje em dia estão na faculdade, como a Tereza, que foi nossa aluna anos atrás, conseguiu ser aprovada no ensino médio na ETEC Ruth Cardoso e conseguiu depois ir para a faculdade de medicina. Ela foi aprovada em grandes universidades como a Unifesp e isso traz muito orgulho para toda a família dela e para toda a nossa equipe também. Temos muitos alunos que já terminaram a faculdade, muitos alunos que estão agora na ETEC aproveitando oportunidades incríveis como estágios, participação em pesquisas científicas, alunos também que conseguiram o intercâmbio da ETEC. E assim, sempre que sai o resultado do vestibulinho ETEC é uma grande emoção, porque a gente recebe muitas, mas muitas mensagens dos alunos, dos pais, dos familiares, agradecendo, comemorando a aprovação. Isso é muito lindo de ver, porque é sempre um orgulho para toda a família. A gente teve vários alunos já da mesma família também, então um aluno fez a ETEC Power e passou na ETEC, no ano seguinte tem um primo, tem um irmão, sempre tem alguém também que quer fazer ETEC e vem se preparar com a gente. E ao longo do ano a gente sempre recebe muitas mensagens, porque muitos alunos, logo quando descobrem que foram aprovados, ficam tão eufóricos, vão levar documentação para a ETEC e já se organizam para a primeira semana de aula, que esquecem de mandar mensagem contando que foram aprovados. Então ao longo do ano a gente sempre recebe muitas mensagens. Isso é muito satisfatório. Bom, e afinal de contas, então, quanto custa o ETEC Power? Essa é uma das perguntas recordistas. E é o seguinte, antes de eu te falar sobre as vagas do curso e quanto ele custa, me diz uma coisa: quanto vale fazer todo o ensino médio na ETEC, que é considerada atualmente uma das melhores escolas e que tem uma taxa de aprovação no Enem, nos vestibulares, que supera muitas escolas particulares? Quanto vale terminar o ensino médio com conhecimento e segurança suficiente para você se sentir pronto para ir para o ensino superior, para você ter as melhores oportunidades de fazer uma boa faculdade e de entrar no mercado de trabalho? Quanto vale estudar numa escola que é referência e que tem os melhores projetos? Só para mencionar alguns deles: intercâmbio cultural gratuito, ou seja, uma viagem internacional com tudo pago, participação em feiras de tecnologia, inclusive existe uma feira de tecnologia que é específica das ETECs, e também projetos de iniciação científica para já começar a se desenvolver e assim criar uma carreira no meio acadêmico, se for esse o teu interesse. Quanto vale fazer um curso técnico e
ter uma profissão, principalmente nos dias de hoje. Quanto vale você poder simplesmente fazer um concurso público na sua área ou participar de uma seleção que é no seu ramo de qualificação, em vez de ter que bater de porta em porta para entregar currículo e ter que aceitar um trabalho numa escala super exaustiva para ganhar só um salário mínimo. Sem sombra de dúvidas, tudo isso é muito valioso, porque são oportunidades, são portas que possibilitam que você tenha um futuro de sucesso. E o que é um futuro de sucesso? É você ter um plano de saúde, é você poder morar num lugar melhor, é você poder fazer boas compras no mercado, é você não precisar pegar trânsito, pegar transporte público todos os dias, é você ter um trabalho que te dá a possibilidade de você ter tempo livre, de você ter seus hobbies, de você poder viajar. Então é claro que tudo isso vale muito. Agora calcula aqui comigo. Quanto você teria que gastar se você for pai ou mãe de um adolescente? Ou então quantos teus pais teriam que gastar caso você seja um adolescente? Para você ter um ensino médio de qualidade, do mesmo nível de qualidade que a ETEC, só que numa escola particular. Para você ter um bom preparo para os vestibulares, para você ter oportunidades melhores futuramente. Veja bem, uma escola que ofereça um nível parecido com o nível de qualidade da ETEC custa hoje em dia em média de R$ 1.500 a mensalidade, ou seja, esse valor por mês. Quando você multiplica esse valor então por 12 meses, o que você vai ter aí é um resultado de R$ 18.000, só que isso apenas por um ano do ensino médio. E considerando então que você não vai reprovar nenhum ano do ensino médio, multiplicando esse valor por 3 anos, chega a um total de quase R$ 60.000. Agora, vamos supor uma outra situação. Você não teve um preparo de qualidade para a ETEC, não passou na prova de seleção e também não tem a possibilidade de ir para um colégio de boa qualidade. Você acabou ficando numa escola fraca, defasada, que não te dá base suficiente para ter boas notas no Enem, para passar no vestibular de uma universidade federal, e com isso a solução vai ser pagar uma faculdade. Hoje em dia, as faculdades estão custando em média R$ 1.800 por mês. Então, quando você pensa nesse valor por 4 anos, que é o tempo médio de uma faculdade, isso chega em torno de R$ 90.000. E eu nem estou falando de uma faculdade como, por exemplo, medicina, odontologia, que são cursos que têm um custo mais alto, arquitetura também. Então, nesses casos, uma faculdade pode facilmente custar mais de R$ 150.000. Por tudo isso, e especialmente por tudo que o ETEC Power entrega, ele vale muito, porque ele não é um amontoado de conteúdos. O ETEC Power é um curso que realmente pode mudar o rumo da sua vida. Com o ETEC Power, você economiza tempo, que é um dos bens mais preciosos que a gente tem, sabe? Porque é algo que simplesmente não volta. E você pode, desde já, começar a construir um futuro de sucesso. Por conta disso, o ETEC Power poderia facilmente custar pelo menos R$ 5.000, que ainda seria um valor muito menor do que um ano de escola particular. Mas calma, porque ele não vai custar nem metade disso. O preço padrão do ETEC Power é de 12 vezes de R$ 103,11. Mas hoje eu vou abrir a oportunidade para você entrar no ETEC Power pagando o valor apenas de R$ 597, que você pode pagar à vista, ou você pode parcelar em 12 vezes de R$ 61,74. E um ponto muito importante é que quando você se inscreve no ETEC Power, além de todas as vantagens de ser um Power aluno, você não tem risco. Isso porque a gente tem uma garantia de 7 dias. E funciona assim, você entra no ETEC Power, você já começa a estudar assim que você faz a tua inscrição no curso, e se em uma semana você sentir que não funciona pra você, que você não conseguiu aprender, a gente simplesmente faz toda a devolução pra você, basta enviar um e-mail pra nossa equipe. Só mais um recado muito importante aqui, gente. Eu abri essa turma do ETEC Power pra quem está muito interessado em se tornar um Power aluno, em ter esse preparo de alta qualidade, em passar na ETEC, tendo esse meu acompanhamento e de toda a minha equipe. Só que essas vagas são limitadas, justamente para que a gente possa entregar o melhor para cada aluno. Então as vagas nesse preço, inclusive, vão esgotar, já estou avisando. Por isso, se você quer um acompanhamento de perto, um preparo completo, tudo aquilo que você precisa para conseguir a sua vaga na ETEC, é muito importante que você aproveite enquanto há tempo. Para fazer a tua inscrição no curso ETEC Power é bem simples, prático e seguro. Você vai clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição ou aqui nos comentários e você vai preencher a fichinha de inscrição, colocando o nome completo, colocando e-mail, CPF, telefone, esses detalhes. Vai escolher
escolher a forma de pagamento, vai realizar esse pagamento e então você já vai receber por e-mail os seus dados de acesso ao nosso portal de alunos, para você aproveitar tudo que o ETEC Power te oferece para que você conquiste a tua vaga na ETEC. Então as vagas estão abertas, aproveite enquanto há tempo para se tornar um Power aluno e fazer a diferença nos seus estudos e no seu futuro.